Fala pessoal, Thales Valeriano por aqui, voltando para gravar a nossa segunda aula que fala sobre as características socioculturais dos nativos que viviam na região que hoje é o Brasil, mais especificamente, ou seja, dando uma ênfase maior para a área de Pernambuco, que englobava o que hoje é Alagoas e, claro, Pernambuco. Então nós falaremos sobre os índios tupis, dentro desse grupo tupi, dessa nação tupi. Nós temos os índios Tabajara e os índios Caetés, mas falaremos também sobre os índios Cariri, que fazia parte do que a gente vai convencionar chamar de tapuia. Falaremos também, pelo menos para que vocês tenham uma noção, pelo menos onde eles viveram, né, já que os costumes que nós temos na literatura é muito pouco, sobre os cariús que eram de origem caribenha, né, lá do que hoje é a América Central, que é aquele paraíso tão badalado pelos turistas. Então, um pouquinho daqueles indígenas acabaram vindo para o Brasil. Para o Brasil, não. Muitos deles vieram para o Brasil, mas alguns poucos deles acabaram em Pernambuco. Então, eles fazem parte aí dessa nossa época. Então, a gente tem aí, como vocês podem ver, os índios Caetés, os índios Tabajara e, de tronco tupi, os índios tapuia, falando em sua grande maioria línguas do tronco macro-G, né, e vai ter algumas diferenciações, como o próprio Cariri, que é uma língua derivada do G, e nós vamos também os cariús falando a língua caribe, né, como eu acabei de explicar para vocês. Então nós vamos para o mapa aí, ó, e aí nós temos o mapa do Nordeste. Eu vou fazer uma breve demonstração aqui para que vocês entendam melhor como esses povos indígenas estavam dispostos nesse Nordestão aí nosso. E aí a gente tem aqui o mapa de Alagoas, vindo aqui o Médio São Francisco, essa região aqui é o que a gente chama de Médio São Francisco, onde vocês estão vendo o ponteiro do mouse aí. E aí, Barragem de Paulo Afonso, a gente já começa a descer o São Francisco e a gente dá nome aqui de Baixo São Francisco em toda essa região aqui. Então, os índios Caetés, eles habitavam desde o Baixo São Francisco, nessa região aqui, subindo, passando por Coruripe, e aqui nós temos o Pontal do Coruripe, justamente onde provavelmente o Bispo Sardinha naufragou, e ele acaba sendo levado para Barra de São Miguel, né, onde ele vai ser devorado pelos índios Caetés, e os Caetés continuavam, né, por essa dispersão toda, subindo até chegar ao que a gente conhece hoje como Ilha de Itamaracá. Aqui a gente já está na Grande Recife e a Ilha de Itamaracá, que vai ficar um pouco mais acima aqui, né? Tudo isso aqui faz parte do que a gente chama de Ilha de Itamaracá. Então, nesse trajeto todo, era, claro, na costa, era terra dos Caetés. E esses Caetés que tinham cerca de 75 mil pessoas quando os portugueses aqui chegaram. Então, da Ilha de Itamaracá, subindo para o que hoje é João Pessoa, mais ou menos nessa região aqui, onde vocês estão vendo aí o ponteiro do mouse passando, era o local de morada dos Tabajara, que tinham cerca de 40 mil habitantes. Aí, de parte da Paraíba, subindo aqui para o que hoje é Rio Grande do Norte, subindo mais um pouco, já para as bandas do Ceará, a gente tinha os índios potiguara, né? Algumas fontes trazem índios potiguara em Pernambuco, né? Nessa nossa região aqui. Só que grande parte da literatura rechaça um pouco disso. Então, alguns autores colocam como Pernambuco tivesse povoação de potiguaras, mas pelo que a gente vê de mapa, pelo que a gente vê de principais autores, não. Mas, como não há uma unanimidade, eu vou passar para vocês que vou passar para vocês que se cair potiguara, tendo morado, feito morada, né, vamos dizer assim, em Pernambuco, vocês vão dizer que sim. Mas se ele
omitir o potiguara lá em Pernambuco, vocês vão dizer mais sim ainda, beleza? Então, como eu falei lá no slide anteriormente, a gente só tinha Tabajara e Caeté no território de Pernambuco, tá ok? Então a gente tem Caeté subindo por Alagoas até um pouco depois de Recife. De Recife, subindo mais um pouco para Paraíba. Nessa região nós temos Tabajara. E de pouco mais de Paraíba aqui, subindo Rio Grande do Norte, Ceará, nós temos os potiguara. E no interiorzão aqui, em todo o sertão nordestino, a gente vai ter índios chamados de Tapuia, a grande maioria deles falando o G. E os cariris, os indígenas cariris, claro, falando uma derivação do G, que era a própria língua cariri, tá ok? Então, voltando ao slide, vocês têm aqui os índios caetés, Tabajara, Cariri e Cariús. Vocês verem que eu não coloquei os potiguaras justamente para delimitar melhor. Mas estou abrindo essa exceção, potiguara só forçado para colocá-los em Pernambuco. Tranquilo? Então a gente tem aí os índios caetés, já demonstrei para vocês a localização, os índios Tabajara. Tanto Caeté era tupi, como Tabajara também era tupi. Já os cariris falavam a língua, uma derivação da língua G. Mas a gente pode chamar a língua dos cariris também como língua cariri, beleza? E os cariús falando o cari. Então, já nesse slide, nós temos aí uma questão um pouco mais generalizada, mostrando aspectos comuns às diversas tribos indígenas que se encontravam no Nordeste no momento da chegada dos portugueses aqui em 1500. Então, sem dúvida, nada é mais forte como característica geral do que a guerra. A guerra que servia tanto para satisfazer as questões culturais, como também as alianças. Porque uma determinada tribo forjava aliança com 2 ou 3 tribos para guerrear contra outra tribo que também forjava aliança com umas 2 ou 3 tribos. Então isso acabava sendo um dos aspectos mais recorrentes na vida desses indígenas, né, antes da chegada dos portugueses. Quando os portugueses passarem a entender como se dá essa política de aliança e de guerra, os portugueses vão se aliar a alguns grupos para combater outros grupos que os portugueses julgavam serem muito ferozes ou pouparem energia. Ao invés de lutar contra todas as tribos que se encontravam no Nordeste, os portugueses se aliavam a algumas e acabavam tendo a sua vida um pouco mais amena no quesito dominação do território, né? Então, isso foi uma coisa muito utilizada pelos portugueses e a gente tem uma política de vingança a partir do momento em que um ou vários guerreiros de determinada tribo eram escravizados e mortos em rituais antropofágicos. E aí a tribo que tinha perdido um guerreiro nesse primeiro combate agora ia se dirigir até outra tribo, guerrear para escravizar a gente, ou guerreiros daquela tribo, para se vingar. E isso se tornava uma coisa sem fim. E aí o ódio ia passando de geração para geração, né? E isso se torna uma das características primordiais dos grupos indígenas que habitavam o Brasil, principalmente o Nordeste. Quando a gente fala de política de alianças, é quando a gente fala justamente de 2 ou 3 tribos se aliarem para combaterem outra aliança de mais 2, 3, 4, 5 tribos. E aí essa aliança poderia simplesmente modificar conforme o tempo. Os indígenas não tinham muito aquela questão da honra, de dizer eu já dei a minha... que eu digo da honra com relação ao que eu vou explicar para vocês agora, não me entendam mal. O que os indígenas não tinham muito com relação à honra é aquela ideia de dizer eu fiz uma aliança com você em 1493. E aí eu vou morrer com aliança com a sua tribo, porque já que eu fiz uma aliança com você em 1493, em 1500 eu tenho que permanecer com você. Em 1510 eu tenho que permanecer com você, com a sua tribo. Não tem muito disso. As tribos indígenas, elas, uma hora era inimiga de determinada tribo, outra hora fazia alguma aliança. Então não havia
uma... Eu digo honra no sentido da nossa palavra atual, né? Porque a gente fala muito que quando a gente firma um acordo com alguém, esse acordo é pro resto da vida e tal, e os indígenas não tinham muito disso, era muito efêmero, né? Um dia era amigo, outro dia era inimigo. Não havia essa rigidez nesses tratados todos. Inclusive, os indígenas também vão passar por isso, também vão impor isso aos portugueses, né? Várias tribos indígenas, elas, um momento vão estar amigas dos portugueses, outra hora elas acham que os portugueses já não vale a pena serem amigas dos portugueses e elas vão passar para o lado inimigo. O próprio termo Tabajara, né, que a gente vê aqui dentro de Pernambuco, é um termo que significa tribo que pode ser amiga ou que pode ser inimiga, né? Ela já mostra esse caráter efêmero. O segundo ponto que vale a pena a gente analisar aqui como característica geral é a questão dos rituais antropofágicos tão falados e tão alardeados, literatura, filme, das mais diversas áreas. Então a gente tem o ritual antropofágico sendo uma das principais características de muitas dessas tribos. Vale salientar aqui e fortalecer essa ideia, né? Porque eu imagino que vocês já leram muita coisa sobre isso e acaba confundindo a cabeça, é que a maioria das tribos tupis do Nordeste, elas eram antropofágicas. Elas praticavam esse canibalismo. Já as tribos tupi, a grande maioria delas, os cariris, por exemplo, não eram antropofágicos. Então muita gente pensa que os tapuia, por serem considerados bárbaros, eram os antropofágicos. Mas no caso do Nordeste, em linhas gerais, os cariris, né, que são tapuias, não são antropofágicos, e os tupis, que são considerados pelos portugueses um pouco menos selvagens, sim, eles eram antropofágicos, praticavam esse canibalismo. O ritual antropofágico, ele se inicia no momento da guerra, né? Então eu tinha falado para vocês aí, ó, a gente tem aqui a guerra como uma das características principais desses grupos indígenas, e o ritual antropofágico, ele tem início justamente quando se inicia a guerra. Porque é através da guerra que uma tribo vai aprisionar o principal guerreiro da tribo inimiga. Esse guerreiro da tribo inimiga, esse guerreiro vai ser conduzido até a aldeia da tribo vencedora, vai passar bem durante alguns meses, vai comer bem, vai poder escolher uma mulher qualquer da tribo, geralmente era dada a filha do principal da aldeia, de um dos morobixabas, e esse cara, esse indígena, ia passar lá um tempão, de boa, sem estar amarrado, né? Porque era feio fugir. Inclusive, durante o trajeto, esse indígena ele podia ser até levado sem quaisquer amarras, porque ele ia ser, se ele fugisse, ele ia ser considerado uma pessoa fraca. E na sociedade indígena, tudo que você não podia ser era fraco. Então, se você era aprisionado, é porque você tinha sido derrotado na guerra e o seu destino era morrer em um ritual antropofágico. E aí ele ia de boa. Por exemplo, se ele fugisse e voltasse para a tribo dele ia colocá-lo à margem, ia expulsá-lo, porque ia dizer que ele tinha sido fraco e tinha corrido do destino dele. Então, nesse momento, a partir do momento que o indígena é preso, ele não foge mais, né? Pelo menos por regra, via de regra, ele não foge mais, e ele vai passar lá esse tempão sendo bem tratado na tribo inimiga, até que chega o grande dia do banquete. E aí, no dia do banquete, a maioria das tribos faz uma brincadeira, vamos dizer assim, mas é uma brincadeira séria, onde ele tem que tentar fugir. Nesse dia, ele pode tentar fugir. E ele tem que tentar fugir para mostrar que ele é um guerreiro e que ele é capaz. E aí ele tenta fugir. Obviamente que ele vai ser preso. Vale salientar que nesse período as tribos variavam entre 200 e 600 habitantes. Então eram entre 200 e 600 contra 1. Ele ia tentar fugir, era caçado pelos habitantes da tribo, acabava sendo amarrado pela cintura, uma corda para cá, uma corda para cá, e então
ele tinha que lutar. E aí as mulheres, as crianças, os homens iam para cima dele, né? Botavam para moer no coitado. E aí, do nada, né? Do nada, aparecia o guerreiro principal dessa tribo com uma Ivirapema ou Ivarapema ou um tacape, né? O nome não importa tanto. Chegava por trás aqui e dava uma bordoada. Normalmente, uma só para pegar nessa parte de trás aqui da cabeça, partindo para a nuca. E quando ele caía, aí sim, parte dos órgãos iam ser divididas. As mulheres ficavam com algumas partes, inclusive passavam o sangue do guerreiro no seio e colocavam as crianças para mamar junto com o sangue para que essa criança pegasse o sangue desse guerreiro inimigo, né? Então havia todo esse ritual. Vale a pena salientar que o ritual antropofágico não tem a ideia de comer, de se alimentar, né? A ideia é de pegar as forças desse guerreiro que acabou de ser executado. E justamente, mais uma vez entra aquela questão que está por trás de tudo. No momento em que esse guerreiro ele é solto para correr e depois ele é preso, ele é amarrado entre as cordas, todo mundo que está ali diante dele já está dizendo: isso aqui eu estou fazendo pelos meus antepassados, que vocês mataram, que você matou. Então é aquela questão do ódio, ele está alimentando o ódio. E ao mesmo tempo que aquele guerreiro dessa tribo está passando na cara dele, que está matando ele porque ele matou anteriormente alguém do lado deles, esse indígena que agora está no poder, vamos dizer assim, ele sabe que logo, logo a tribo vizinha vai vir atrás dele e vai fazer o mesmo com ele. Então é uma política de ódio assim sem parar, né? Eles vão alimentando isso, é uma questão social, né? A gente não pode nem criticar isso. De repente os caras viviam bem dessa forma. Como a antropologia prega, cada grupo tem que viver conforme as suas regras. Então, esse ritual antropofágico, ele estava junto desses banquetes. E as tribos aliadas eram convidadas a participarem desse ritual. Porque as tribos aliadas talvez já tenham sofrido nas mãos desse cara que vai ser a vítima de hoje. Então é uma forma de comemorar, digamos assim. Então, para comemorar, a gente chama todos os amigos. E aí todas as tribos aliadas acabavam vindo também. Outra coisa que é bastante comum, assim, em linhas gerais, quando se fala desses indígenas no Nordeste, é com relação ao casamento, né? O casamento, na grande maioria das vezes, era feito com o intuito de aliança, né? Isso entre os próprios indígenas, quando você queria fechar uma aliança, e era comum, né? Não era incomum, vamos dizer assim, que tribos que eram inimigas, para fechar um acordo, casavam seus filhos, né? Dos principais, dos morubixabas, dos caciques. O cacique de uma tribo dava o filho, e o cacique da outra tribo dava a filha e dizia: a partir de agora nossas tribos serão aliadas. Tinham guerreado durante 100 anos, vai lá, os seus descendentes, e foi passando, e agora eles faziam essa aliança. Os próprios indígenas vão fazer isso também com os portugueses, né? O Jerônimo de Albuquerque é um exemplo claro disso. E o Jerônimo de Albuquerque é o cunhado do Duarte Coelho, que é o capitão donatário de Pernambuco. E ele vai casar com a filha do cacique Arco Verde dos Tabajaras, justamente para que os portugueses pudessem selar a paz com esses indígenas. E a partir do casamento do Jerônimo de Albuquerque, os portugueses passam a ser aliados ferozes, ferrenhos dos Tabajaras, e vão meio que se miscigenar. Aí, alguns autores até falam que chega um determinado tempo que a gente não tem mais uma separação entre os portugueses ligados ao Jerônimo de Albuquerque e os indígenas, viram uma coisa só, né? O branco se miscigena com o indígena, formando o mameluco, né? Então essa questão do casamento, ela também está ligada, né, a essa questão aqui das alianças. Era comum também que o casamento indígena fosse feito, né? Hoje vamos pensar assim, a nossa sociedade espera que os casamentos saiam
por exemplo, vamos imaginar aqui um pai de um pobre, imagina que a filha case com um cara bem-sucedido, ou um cara que vai dar uma vida boa para ela. Né? Não é assim que a gente pensa na sociedade? Nesse caso aqui, não. O casamento almejado é o casamento entre um tio e uma sobrinha, ou entre uma tia e um sobrinho, ou até mesmo um casamento entre primos. Era o casamento que eles achavam melhor. Era uma forma de dar continuidade à família, né? E aquela ideia do sangue, né? Para continuar o sangue daquele grupo. Essa é a nossa ideia que nós temos sobre casamento. Com relação a comércio, aí nós temos uma parte importante também, né? Porque o comércio era um comércio baseado na troca. Obviamente que os indígenas não tinham moeda, e por não terem moeda, é tudo na base do escambo. O cara tem feijão sobrando, o cara vai querer trocar por arroz, ou por milho, ou por mandioca, inhame e assim por diante. É um comércio feito na base da troca. Né? Isso aí é importante. E vale salientar, e essa é uma informação que eu achei muito interessante, e por isso eu coloquei até no PDF que vocês já receberam o meu aí, é que em alguns momentos as necessidades por trocas comerciais eram tão grandes que os indígenas chegavam a decretar um cessar-fogo e realizar trocas e depois voltar a guerrear novamente. Né? Essa é a informação que, de algum modo, pode ser colocada em prova lá, né, e vocês desenrolam essa guerra. Com relação à religiosidade, aí nós temos, sim, os indígenas eram religiosos, mas em alguns grupos indígenas, a situação religiosa ela era mais forte do que em outras. Por exemplo, entre os Tabajara, o poder religioso era o mais forte. Os xamãs, vamos dizer assim, né, ele tinha um poder maior do que outras pessoas dentro da tribo. Era a pessoa mais respeitada. Em outros, menos, né? Então, os indígenas acreditavam na caipora, tinham Tupã como deus, um dos principais deuses. Quando os portugueses chegarem ao Brasil, os portugueses vão ser taxativos em querer destruir a cultura indígena. E entre essa ideia aí também vai entrar a religião. Eles vão a todo momento tentar fazer crer que os indígenas não eram religiosos. Não tinham alma. E era preciso criar essa alma, essa religiosidade. Por isso eles impunham o catolicismo. Mas os indígenas tinham sim religiosidade e tinha muito essa questão do xamã, né? De ser o forte em algumas dessas tribos. Tranquilo? Aí sim a gente já entra na parte mais específica, mas agora específica dos tupis, né? Daqui a pouco a gente fala sobre os tapuias e sobre os cariris. Mas agora a gente fala, primeiro slide sobre tupi, e depois a gente fala especificamente sobre Caeté, que é tupi, e sobre Tabajara, que também é tupi. Beleza? Só para a gente ir entendendo e chegar nas partes específicas daqui a pouco. Então a gente tem aí o primeiro ponto, né, dos índios tupi, a cultura relativamente homogênea. Isso é uma característica forte, né? Porque se você olha um tupi no Nordeste do Brasil e vai descendo procurando tupi em direção ao Sudeste, eles têm praticamente os mesmos costumes, a mesma forma de religião, a mesma ideia de pouco Estado, né? De praticamente ausência do Estado. Isso são características comuns dos tupis. Isso vai ser diferente nos tapuia, por exemplo. Eu tenho que fazer essa comparação. Os tapuis, esses índios que se encontram no interiorzão, no sertão, eles têm uma diversidade cultural muito maior. A heterogeneidade é a marca dos caras, né? Talvez por viverem de forma mais isolada, já que o interior, a locomoção, ela era mais difícil do que no litoral. Então, no litoral havia uma troca cultural muito maior. Há relatos de que indígenas saíam do que hoje é Alagoas, né? Os índios caetés, saíam de Alagoas em canoas, de 20, 30 pessoas cada canoa, para combater no recôncavo baiano. Ou seja, saíam de Alagoas até Salvador
para guerrear, né? Para, vamos lá, cometer assaltos, né? Às tribos inimigas. Então, essa cultura relativamente homogênea é uma das marcas dos tupis, provavelmente devido a essa facilidade de locomoção nas canoas que eles faziam, né? Escavando grandes toras de madeira. Então a gente tem uma pequena hierarquia social, como eu falei, né? Não havia muito essa ideia de um rei que mandava em um monte de gente. É muito mais comum a gente ver entre os tupis, se uma tribo tem lá 600 pessoas, talvez tenha vários morubixabas ou vários caciques, e cada cacique manda num pedacinho ali, né, na galera que é mais próxima dele, apesar de que algumas nações indígenas poderiam nem ter essa questão da divisão, outras poderiam ter, né? É uma coisa meio complexa. Algumas fontes falam que havia essa figura do líder, a figura de alguém que mandava mais num grupinho, mas em outros grupos a gente não encontra isso. Em linhas gerais, o tupi tem pouca hierarquia social, inclusive passando pouco de pai para filho, porque a ideia de filho para algumas tribos ela é minimizada. O cara sabe quem é o pai dele, mas a criação é feita pelos mais velhos da tribo e não o pai dizendo, esse é meu filho, ele vai ser criado assim, assim, assado. Né? Ou seja, as crianças eram criadas de uma forma mais homogênea dentro daquele grupo, dentro daquela tribo. Algumas sim, tinham vários morubixabas e isso faz com que não haja uma hierarquia tão grande assim, né? Porque fica o poder diluído. É assim que a gente vai ter que entender. Então, pequena hierarquia social. Vários morubixabas por aldeia, acabei de explicar. E aí nós temos o uso bélico da Ivirapema ou Ivarapema. Eu estou dando uma ênfase a isso só para que vocês entendam melhor que a Ivirapema talvez seja a principal arma de combate indígena. Se fala tanto de arco e flecha e tal, mas antes da chegada dos portugueses, o arco e flecha dividia espaço com a Ivirapema. É estilo um taco de beisebol, né? Só que um pouco maior e com a ponta em outro formato, que não aquele redondinho que a gente está acostumado a ver no taco de beisebol. Mas lembra a ideia da pancada ali, né? A ideia do ataque. Criavam esquadras de 20 a 30 homens, né? E acabei de falar para vocês lá que iam até, no máximo, né? Até Salvador lá combater ou assaltar as tribos de lá. As tribos possuíam entre 20 e 600 habitantes, 200 e 600 habitantes, o que é razoável. E por que não mais habitantes do que isso? Porque quanto mais habitantes, mais complexo fica a administração, mais difícil fica para a alimentação. Então, tribos maiores que 600 homens podiam sofrer de fome, né? Até com relação à doença mesmo podia se alastrar. Então, quando a tribo começava a crescer em demasia, o natural era que pessoas importantes, né, que tinham uma certa liderança dentro dessa tribo que já estava muito grande, levasse algumas pessoas consigo para alguns quilômetros dali e fundasse uma nova aldeia. Isso foi muito comum nesse período aí de pré-Cabral. A divisão do trabalho ela é feita por gênero, e isso aí é claro, né? As mulheres têm determinadas atividades e os homens outras atividades. A mulher normalmente é responsável pela agricultura. E o homem normalmente é responsável pela guerra. Mas o homem é quem derruba a mata, é que abre aquela clareira para que possa ser feito o plantio. A mulher fica responsável pelo plantio e pela colheita, mas é o homem que faz a derrubada da mata, que é o serviço mais pesado, é o homem que faz a Ivirapema, é o homem que faz o arco e a flecha, e é o homem que guerreia. Então, há uma divisão por gênero das atividades que são feitas numa aldeia, né? Inclusive crianças até 9, 10 anos, isso varia um pouco, mas entre 9 e 10 anos, elas são consideradas crianças. A partir de 9, 10 anos, aí a coisa já muda um pouco. Muitos até já se casavam com essa idade. A agricultura, claro,
tupi ela é mais flagrante do que no mundo tapuia, certo? Nós temos aí plantações de milho, plantações de feijão, de mandioca, de inhame e de batata. Essas são as principais culturas praticadas pelos indígenas, pelos indígenas de uma forma geral, mas também por esses tupis. Vale salientar que essa agricultura é uma agricultura baseada na coivara, ou seja, na queima, né, do plantio ali depois, e isso desgasta o solo. Os indígenas não tinham muito da ideia do cuidado com o solo, né, de fazendo o que foi feito durante a Idade Média na Europa, por exemplo. Eles faziam um rodízio trienal. Um ano plantava milho, no outro ano mandioca, no outro ano feijão. E depois retornava todo esse ciclo. Como os indígenas não faziam isso, praticando a coivara, eles acabavam desgastando a parte orgânica do solo, né? A riqueza do solo. E o que é que eles faziam então? Eles passavam 3, 4, 5, 7 anos ali. Quando aquele solo se desgastava, eles simplesmente mudavam, né, as aldeias para uma região mais próxima e passavam a cultivar aquelas áreas ali. Então essa é uma característica importante sobre os costumes, né, de agricultura que esses indígenas tinham. Por fim, as armas e as ferramentas, obviamente, eram feitas pelos homens, feitas de pau e pedra, né? Por exemplo, o machado, que eles cortavam as árvores antes dos portugueses implantarem o machado no Brasil, né? A partir de 1500, ele era feito o cabo de madeira e a parte que ia cortar as árvores era feita de pedra, né? Eles pegavam a lasca da pedra ali, fazia todo um amarrado e acabavam cortando. Quando os portugueses chegaram, né, com o machado, com a parte cortante de ferro, aí foi uma revolução na forma de cortar árvores e esse machado vai ser utilizado, claro, para cortar tantas toras de pau-brasil como foram cortadas. E essas ferramentas da mesma forma, né, de pedra e de madeira. Haja visto o índio brasileiro se encontrar ainda no estádio de Paleolítico ou do Neolítico. Isso varia de lugar para lugar. Ainda não conhecendo as técnicas de metalurgia, né, não conhecendo as técnicas de derreter os metais para fazer as ferramentas, espada, machado, faca e ponta de lança. Então, até a ponta das lanças dos indígenas, ou de madeira ou de pedra. Assim como o homem da pedra, né? Como nós vimos na aula passada, era da pedra polida ou da pedra lascada, utilizavam ponta de lança de pedra ou de madeira. Isso vai variar. Beleza? Nós temos aí algumas fotos, e essas fotos servem para eu mostrar algumas diferenciações para vocês entenderem melhor e chegarem na prova com esse conhecimento pronto, né? Essa primeira foto aqui, ó, a foto 1, vocês veem um homem nu segurando uma ivirapema. Esse homem, e vocês podem ver aqui embaixo, ó, né? Vocês podem ver aí uma cabeça arrancada. Isso mostrando, claro, o pintor tentou demonstrar toda a selvageria que o indígena era naquela época, né? Com a arma na mão, a cabeça arrancada. E claro, esse é um índio antes do contato com os europeus, né? É um índio silvícola ainda. E vocês observam nessas duas fotos aí, né? Tanto na 2 como na 3, um índio já utilizando roupa, né? Tá aqui, ó. Já utilizando roupa, e na cintura dele vocês veem aqui uma faca. E isso já é um índio europeizado. Então eu quero que vocês imaginem o índio até 1500 dessa forma aqui, ó. É um índio sem roupa. Esse índio com roupa, se de alguma forma for cobrado isso na prova, lembre-se, essa aqui já é uma invenção, né, portuguesa, já é uma invenção europeia. E a gente ainda vai pensar, muito provavelmente, nos idos de 1650, 1700, os índios tapuias, que estavam no interiorzão e tinham pouquíssimo contato com os europeus, ainda tinham essa cara aqui. Esse índio aqui, que vocês veem na foto 2 e na foto 3,
provavelmente é um índio tapuia. É um índio tupi, né? Que é o índio que vai ser domesticado, vamos dizer assim, de forma mais fácil pelos portugueses. Nós temos aí nessa foto um banquete, né? Essa foto aí, eu não sei se foi o Hans Staden que pintou, né, essa gravura, essa figura. Eu não sei se foi ele que pintou ou a descrição dele fez com que alguém pintasse. Mas essa foto é baseada no que o Hans Staden presenciou no Brasil. Ele foi aprisionado por uma tribo canibal, né, antropofágica, e viveu aquele período, né, de carência até chegar a hora dele. Mas nesse meio campo, a gente não sabe bem o que aconteceu, ele acabou conseguindo escapar desse banquete e ao sair de lá, óbvio, que escreveu um livro contando como era todo esse ritual. Então vocês percebem aí, ó, inclusive onde a carne humana está sendo assada aí, é uma descrição mesmo de quem viu, né, das pessoas que chegaram a ver esse ritual. E aí vocês veem as mulheres com um pedaço da perna lá, ó, né? Normalmente eram 4 mulheres, uma pegava um braço, a outra pegava outro braço, a outra mulher pegava uma perna e a outra mulher outra perna. Então os 4 membros, né, superiores e inferiores, ficavam a cargo das mulheres, que pegavam esse sangue, passava no seio para que a criança também tivesse acesso a alguma coisa, e os homens comiam o resto da parte desse guerreiro, né? Tá bem claro aí esse ritual para vocês. Aí a gente entra diretamente, especificamente em cada uma dos grupos indígenas. Os Caetés, como eu já falei para vocês, possuindo uma população de 75 mil habitantes, situando-se no litoral, desde o São Francisco até a região da ilha de Itamaracá. Por isso que eu mostrei até o mapa antes, para quando eu começasse a falar isso para vocês aqui, fazer um pouco mais de sentido. É uma região rica em pau-brasil, e eu tenho que dizer a vocês que o melhor pau-brasil do Brasil encontrava-se na região de Pernambuco, mais especificamente na região de Alagoas, porque ele dava mais, né, mais tinta, era o melhor pau-brasil mesmo. Falavam o tupi, como nós já falamos, praticavam antropofagia, como já falamos, eram exímios pescadores e, claro, nadadores, né? E daí eu ter falado que eles conseguiam sair daqui até Salvador em canoas. Eu não sei até que ponto isso é possível, né? Eu não sei se realmente eles faziam isso por esporte ou se era em algum momento de migração, mas é isso que a literatura traz para a gente. Então, exímios pescadores, nadadores, porque os caras estavam na costa. Então, eles dependiam dessa pesca. E para pescar acabavam... E também como viviam nas margens de muitos rios, acabavam brincando, passando o dia, né, parte do dia, nadando, brincando ali e acabavam se tornando bons nadadores. Praticavam a coivara, já expliquei para vocês a questão da queimada, e faziam redes para dormir, isso era uma tarefa feminina, fazer rede. Já fazer arco era uma tarefa masculina, fazer flecha masculina, fazer cuia, aí, né, não precisa fazer cuia, era só cortar lá a cabaça. Além da ivirapema, que era também uma arma de guerra feita pelos homens. Então, ivirapema, sexo masculino, rede para dormir do sexo feminino, beleza? Continuando, nós temos os tabajaras, tendo cerca de 40 mil habitantes. Isso por volta de quando? Por volta de 1500. Então, por volta de 1500, 40 mil tabajaras. Isso é uma expectativa, né, que existisse isso no Brasil. Isso é um cálculo feito a partir das distâncias entre uma tribo e outra e pensado todo o território. Chegou-se nesse número aí de 40 mil habitantes, mas longe de ser um número fixo, de ser um número claro. Então, se na prova falar que teve censo, alguma coisa do tipo, esquece isso. O primeiro censo, de fato, no Brasil só vai ocorrer em 1872. 1872. Primeiro censo grande. Todo número que falar de indígena aí, ele é meio que uma especulação. Os Caetés, 75 mil. Os Tabajara, 40 mil. Situava-se entre o norte de Pernambuco, né? O norte de Pernambuco e a Paraíba. Como eu mostrei no mapinha também para vocês lá. Falava o tupi, era inimigo dos Caetés e dos tapuias. Então, se a gente analisar direitinho o mapa, a gente percebe que os Tabajaras estão em maus lençóis.
né? No interior, os tapuias, e vindo do sul, os caetés. E nesse meio aqui estavam os tabajaras. Em grande parte, isso é um dos fatores que vai fazer com que os tabajaras aceitem a aliança com os portugueses. Justamente porque eles acreditavam que, em aliança com os portugueses, eles podiam combater os tapuias e combater ao sul os caetés. Inclusive, quando o primeiro colonizador de Alagoas recebe a Sesmaria, que é um cara chamado Cristóvão Lins, vou até mostrar no mapa aqui para vocês que vale a pena. Quando Cristóvão Lins, ele recebe a primeira Sesmaria, ele recebe a primeira Sesmaria aqui. E a ideia dos portugueses era justamente fazer com que, com a povoação do Cristóvão Lins em Porto Calvo, mais ou menos aqui nessa região, o Cristóvão Lins criaria um muro entre a parte mais desenvolvida da capitania, né, Recife, Olinda e Recife, e o sul da capitania, que era essa parte de Alagoas, onde os caetés eram muito fortes. Então, a criação de Sesmarias serve também para conter o ímpeto dos caetés mais ao sul, beleza? E como eu já tinha falado para vocês, a gente tem aí a aliança feita entre os portugueses e os Tabajara, dentro daquela política de aliança. Tabajara se alia sempre que pode, porque convém para ele. Para o Jerônimo de Albuquerque não precisa nem dizer que convinha, porque o Jerônimo de Albuquerque era irmão da dona Brites de Albuquerque, mulher do Duarte Coelho. O Duarte Coelho, dono da capitania de Pernambuco, doido para ver a capitania pacificada, para começar a ganhar dinheiro, para fazer prosperar a capitania, ele vê no casamento do Jerônimo de Albuquerque uma chance de apaziguar Pernambuco. E é justamente isso que acontece. Então, se de alguma forma for falado na prova que o casamento do Jerônimo de Albuquerque com a filha do cacique Arco Verde deu uma pacificada, mesmo que momentânea, mesmo que não duradoura, em Pernambuco vocês podem dizer que sim, né? E após isso ele vai ver um período de calmaria, vamos pensar assim. Depois a coisa vai ficar feia de novo, nós vamos ter inclusive a Guerra dos Bárbaros, atingindo também Pernambuco, aí a coisa desanda um bocado aí. Mas isso é o que nós temos de informação sobre os índios Tabajara. Então, a gente já entra aí nos tapuias, né? Os tapuias, que eram o G, viviam principalmente no sertão, no interior do Nordeste. Alguns, no caso de Alagoas, vivendo nas ilhas do Rio São Francisco, chamados em Alagoas de abacatiaras, né? E Alagoas serve para Pernambuco, apesar de que no edital ele fala do atual estado de Pernambuco, então os abacatiaras não entram em Pernambuco por isso, mas na época sim, né? Fazia parte do território de Pernambuco. Então a gente vai ter esse interiorzão marcado principalmente pelos índios cariris, né? E talvez a tribo de Palmeira dos Índios aqui de Alagoas seja Cariri, Chucuru Cariri, talvez ela seja descendente desse povo aí, ou ninguém sabe se no meio do caminho os caras acabaram achando bonito a descendência cariri e acaba aceitando essa denominação, né? São muitas nuances que a gente tem nesse meio, não tem como a gente cravar isso. Mas esses índios tapuias ficavam no interior, falavam línguas do tronco macro-G. No caso do Cariri, o Cariri é uma língua, como eu já falei umas 3 vezes durante esse vídeo, e ele se situa principalmente no Médio São Francisco, mostrei no mapa anteriormente para vocês, no sertãozão de Pernambuco, pegando já na divisa com a Bahia. Possuem grupos bastante heterogêneos, isso eu já expliquei também para vocês. As línguas utilizadas pertenciam ao tronco macro-G. A agricultura era precária para muitos grupos. Então, por que a agricultura acaba sendo precária? Porque os tapuias, diferentemente dos tupis, que em sua grande maioria já estavam sedentarizados, os tapuias eram seminômades. Algumas tribos, inclusive, nômades. E esse é um dos fatores que fazem com que talvez os tapuias tenham sido expulsos do litoral pelos tupis antes da chegada dos portugueses. Então, quando os portugueses chegaram, quem estava no interior eram os tapuias e quem estava no litoral eram os tupis. Mas um pouco tempo antes da chegada dos portugueses, eram os tapuias que habitavam o litoral. Mas eles foram expulsos para o interior, muito provavelmente por viverem em bandos menores, né? Já que não praticavam a agricultura. E quando você é nômade, você não pode ter grupo grande, porque vai faltar comida. Quando você passa a praticar a agricultura
e você tem uma racionalização melhor do alimento, você sabe quanto você pode colher ali numa safra, aí você consegue ter grupos maiores. E é por isso que os tupis chegavam a ter entre 200 e 600 habitantes. No caso dos tapuias, quando eles praticavam a agricultura, eles tinham grupos maiores. Quando eles eram nômades, eles tinham grupos menores, né? E há essa variação. Não dá para a gente cravar que eles eram só nômades ou que eles eram só sedentários, né? Havia uma agricultura bimodal, como diz o historiador Carlos Fausto. Alguns grupos eram nômades, outros eram seminômades, como eu acabei de falar. Eu falei aqui para vocês da questão dos grupos heterogêneos, e aqui na parte de baixo vocês conseguem ver, olha só o número, nós temos 80 designações étnicas. Então, quando eu falo para vocês aqui que os grupos eram heterogêneos, esses grupos heterogêneos é justamente sobre essas designações étnicas. Ou seja, nós temos os cariris, nós temos os tarairius, nós temos 80 grupos diferentes no interiorzão do Nordeste, o que dificulta muito o nosso trabalho. Diferentemente dos tupis, que tinham uma cultura e uma questão sociocultural muito mais homogênea. Um grupo era muito parecido com o outro. Já os tapuias, né, havia essa grande divergência. Aí vocês veem um quadro de um carinha chamado Albert Eckhout. Esse cara é um holandês e vem para o Brasil, e várias dessas fotos que eu mostrei hoje aqui a vocês foi pintada, ou vários desses quadros, né, foram pintados pelo Albert Eckhout, é um pintor holandês. Nesse quadro aqui vocês veem os índios tarairius fazendo uma dança, né? Os tarairius, que eram um dessas tribos chamadas tapuias e que falavam uma língua parecida com o G, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato aí comigo que a gente desenrola, beleza? Até a próxima!